Flamengo anula mais um calote. Vamos falar sobre isso. Olha aí o companheiro de ataque do Juninho, Pedrão. Tem informação também sobre isso, várias outras notícias do Flamengo diretamente da capital federal, Brasília. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, só no sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e o Mengão, que sai às 3h30 da tarde do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O Galeão chega aqui na cidade de Brasília por volta das 4h30, 5 horas da tarde. O Mengão vai ficar hospedado no B-Hotel, minha galera. Então fica ligado, o Flamengo vai ficar hospedado no B-Hotel, e estaremos lá para fazer a cobertura ao vivo da chegada do Flamengo, tá? Pela Pedrão RN TV, eu e meu parceiro Gordola, beleza? E ó, o Flamengo treina de manhã, tá? Na parte da manhã e viaja na parte da tarde. Tem o almoço, naturalmente, e viaja na parte da tarde para cá, para Brasília, para amanhã, dia 25 de janeiro, enfrentar a equipe do Volta Redonda, que tá bem no campeonato estadual, é um dos 4 primeiros colocados aí do campeonato. A tabela de classificação do Cariocão 2025 sofreu modificação, até porque o Fluminense venceu a Portuguesa. Então, nesse momento, nós temos o Maricá, que é o líder com 10 pontos. O Volta Redonda é o vice-líder do campeonato, por isso que é importante. O Flamengo venceu o Volta Redonda. O Nova Iguaçu é o terceiro e a quarta colocada é a Portuguesa. O Flamengo, com os resultados, caiu para nono. Só que a distância do Flamengo, que é o nono, para a Portuguesa, que é o quarto colocado, são de 2 pontos. Então, uma vitória e resultados favoráveis, o Flamengo já entra ali pro G4. E tem confrontos diretos. Tem Flamengo e Volta Redonda ainda, tem Flamengo e Maricá ainda, tem Flamengo e Vasco ainda, tem Flamengo e Fluminense ainda, tem Flamengo e Sampaio Corrêa ainda. Então, é perfeitamente plausível imaginar que o Flamengo vai avançar. Mas para isso, precisa derrotar a equipe do Volta Redonda aqui. Tô em frente ao Mané Garrincha, tô bem pertinho aqui do hotel do Flamengo e do estádio Mané Garrincha, né? E para isso tem que vencer os 3 pontos. E o Volta Redonda não é de bobeira. O Botafogo, ó, tá em 11º agora, eles amagam a vice-lanterna ali encostado no Bangu. Vai ficar de bigode também o Botafogo, que se dane também, né? Se dane aí o Botafogo, que piore e seja rebaixado. Pedro, 5 anos de Pedro no Flamengo, meu parceiro rubro-negro e minha parceira rubro-negra. Há 5 anos atrás, o Mengão anunciava a contratação do artilheiro Reverência. Pedro, são 5 anos de muitos gols, 137 gols em 265 jogos, 10 títulos conquistados com o manto sagrado. Ele conquistou 3 campeonatos cariocas, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, uma Libertadores, um Brasileirão, uma Recopa Sul-Americana e vamos por mais. O Pedrão, a expectativa é que ele retorne ao Flamengo, aos gramados aí, pelo menos um pouquinho antes do meio do ano ali, no mês de abril, no mês de maio, né? No meio do ano nós teremos a disputa do Super Mundial de Clubes, então é interessante que ele volte antes até para adquirir esse ritmo de jogo para essa competição tão importante que teremos no ano de 2025. Então 5 anos de Pedro Queixada no Flamengo, beleza? Carlinhos de fora do jogo aqui de Brasília, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Carlinhos não viajará com o restante do elenco para enfrentar o Volta Redonda, pois está fora dos planos do técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Tá aí. Recentemente, um clube japonês fez uma proposta de empréstimo pelo jogador, que foi aceita pelo Flamengo, mas o atleta optou por não se transferir, informação do jornalista Vene Casagrande. Então tá aí, apesar do Carlinhos ser o artilheiro do Campeonato Carioca, apesar do Carlinhos ter feito os dois gols na vitória do Flamengo de ontem sobre a equipe, de antes de ontem, sobre a equipe do Bangu, o Felipe Luiz não conta com o jogador e para mim é decisão acertada e não é babando o ovo do Felipe Luiz não, até porque ele nem precisa disso. E eu não faço isso também, eu já havia falado. Não tem que olhar só o resultado, tem que ver o ano passado, tem que ver agora. O recorte inteiro é positivo? Para mim, não. Boa sorte ao Carlinhos, que ele seja feliz, ele é uma pessoa adorável, é um cara de caráter absurdo, largou a carreira para cuidar da mãe, mas como jogador do Flamengo, para mim não dá. Não tem
qualidade técnica para isso. É opinião, que é igual a vocês sabem o quê, né? Vamos avançando, madrugadão rubro-negro às 5 horas da manhã, tá aí. No próximo sábado, às 4h30 da tarde, o Flamengo enfrenta a Volta Redonda e a Ferge já escalou o árbitro para a partida de amanhã. Alan Trindade da Silva será o árbitro principal, sendo auxiliado por Hugo Filemon Soares Pinto e Diego Luiz Couto. O árbitro de vídeo será Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Ele, nome grande é Paulo Renato. Eu não faço a mínima. Se é bom, se é ruim, se é horroroso, se é maravilhoso. Só espero que eles entrem lá no jogo e façam uma boa arbitragem. Mas eu seria um tremendo 7-1 se eu viesse aqui e falar, pô, conheço, é bom, é horrível. Esses aí eu não conheço, até porque tem um monte que está começando agora. Vários árbitros novos aí na Federação do Rio de Janeiro, o que é positivo. Precisa renovar não só a arbitragem da FERJ, como a arbitragem do futebol brasileiro no geral. E, rapaz, por mais que eu tenha discordado de algumas marcações do árbitro do último jogo, eu gostei dele porque ele teve personalidade. O VAR tentou botar ele em maus lençóis, com aquele pênalti absurdo que é arrumando pro Bangu, o cara teve personalidade, bateu no peito. Isso não foi pênalti, não. E manteve a decisão de dentro do campo. Eu gostei daquele árbitro, porque eu esqueci o nome dele de ontem, mas tem gravado também na hora de elogiar, tem que elogiar. Vamos lá, minha galera. A Conmebol implementou novas regras para proteger os árbitros durante as suas partidas. O Flamengo na Copa Libertadores da América. A partir de agora, apenas os capitães das equipes podem conversar com juízes, seguindo a recomendação da International Football Association Board, a International Board, né? A IFAB, né? Em inglês. Caso essa norma seja desrespeitada, o jogador, incluindo o capitão, poderá receber cartão amarelo. Os capitães também terão a responsabilidade de controlar seus companheiros para evitar aproximações indevidas com os árbitros. Se o capitão for goleiro, ele deverá indicar outro jogador para cumprir essa função. E o árbitro deve ser informado antes do jogo. Caso o capitão ou substituto seja expulso, outro jogador assumirá a responsabilidade. Essas mudanças valem para todas as competições da Conmebol, né? Como já vinha valendo para o Campeonato Brasileiro, incluindo a Copa Libertadores, que terá o Flamengo na fase de grupos a partir de abril. Os adversários do Flamengo serão definidos aí no dia 19 de março. Falta aí um pouco mais de um mês para a gente ver quem serão os adversários do Flamengo da Copa Libertadores da América. Vai ter altitude, não vai ter altitude, né? Eu tô aqui torcendo para não ter atitude, Gordola louco para pegar um Bolívar de La Paz, WL também adorou ir para La Paz. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Tá aí, estádio. Flamengo adia a assinatura do termo final do acordo pelo terreno. Prefeitura não vê impasse com a Companhia de Gás. Matéria escrita pela Manu Ribeiro e Thiago Lima do GE. Nova diretoria colhe informações sobre viabilidade da obra. Prefeito Eduardo Paes admite assumir custos de remanejamento da estação de gás existente no terreno adquirido pelo clube. Então, negócio de gás, tubulação de gás, né? Rapaz, nesse quarto aqui tem uns gases aqui que estão tóxicos. O Gordola cada hora solta o diferente. E lá na tubulação do gás lá do estádio do Flamengo também. Só que aquele lá é pior ainda. Mas a prefeitura já bateu no peito, Eduardo Paes falou que vai resolver essa parada aí. E aí o GE fala o seguinte: a nova diretoria do Flamengo pediu o adiamento da assinatura do termo final do acordo pela compra do terreno do gasômetro, onde será construído o estádio do clube. O pedido se dá porque o presidente BAP contratou um estudo de viabilidade de obra e quer entender o cenário antes de seguir com o projeto da construção. O que é esse termo final, Pedrão? O que isso aí significa? Para entender o caso, é preciso voltar a 2024, quando a Prefeitura do Rio fez a desapropriação do terreno e o Flamengo arrematou em leilão em julho, pagando 138 milhões e mais 7 milhões e 800 mil após perícia. O valor foi depositado em juízo porque a Caixa Econômica não concordou com a quantia e entrou na justiça. Por isso, começou um processo de mediação envolvendo a Prefeitura, a AGU, Advocacia Geral da União,
Flamengo e a Caixa. Depois de aproximadamente um mês de negociações, foi fechado um acordo no qual o rubro-negro se comprometeu a pagar uma complementação de 23 milhões de reais parcelado pelos próximos 5 anos. Ao mesmo tempo, a prefeitura aceitou transferir o CEPAC, Certificado de Potencial Adicional de Construção, do gasômetro para outros terrenos da cidade administrados pelo banco. No dia 2 de outubro, foi assinado um pré-acordo, o que permitiu ao Flamengo tomar posse do terreno no dia seguinte. Então, é um pré-acordo. E ficou definido um prazo de 60 dias para os advogados preparassem a documentação final com todos os detalhes acordados da mediação. Esse documento, que deveria ter sido assinado na primeira semana de janeiro, é o que acabará com todo o imbróglio da compra. A assinatura, no entanto, ainda não ocorreu por causa do pedido de adiamento por 90 dias da nova diretoria do Flamengo. A AGU, Advocacia Geral da União, né, acatou a solicitação, beleza? Para iniciar as obras do estádio, o Flamengo tem que debater lá com a companhia distribuidora de gás, a SEG, o remanejamento da estação de gás existente no terreno. De acordo com o parecer da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro, a AGENERSA, será necessária transferências de galpões, depósitos, laboratórios, gasodutos, estação de regulagem e medição da SEG administrada pela empresa Naturgy no local. Então já é 6 paradas aí, que vai ter que ser transferida. Na última quinta-feira, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, usou as redes sociais para reforçar que os custos desse processo serão do governo municipal. E ele falou: adversários ocultos do estádio do Flamengo, parem de criar problemas onde não tem. Eu e o deputado Pedro Paulo já informamos que essa questão será de responsabilidade do município. Isso não é um problema. Está previsto na concessão o remanejamento, está previsto e é simples de se fazer. Está previsto na tarifa da Naturgy e mesmo se não tivesse, a prefeitura já disse que bancaria isso. Disse o deputado federal Pedro Paulo e também o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Então tem todo esse imbróglio aí, o Flamengo, a prefeitura do Rio, a Naturgy estão em contato para solucionar essa situação, tá? O GE ouviu de pessoas ligadas à companhia de gás que a resolução não é tão complicada porque a estação ocupa uma parte pequena do terreno. A empresa enviou a seguinte nota à reportagem: os temas relacionados à construção na área do gasômetro são de ordem técnica, passíveis de solução e estão em tratativas entre as partes. O remanejamento, a troca da estação de gás existente no local já estava prevista e ocorrerá com segurança e tranquilidade dentro de um planejamento acordado entre as partes, comentou aí a Naturgy, né? Então tá tudo certo em relação a isso, apenas foi adiado essa assinatura desse termo final, né? Para resolver primeiro essa situação toda, beleza? Diretor do Maracanã minimiza a construção do estádio do Flamengo. E tá aí, ó, nosso querido Dilson Mota negou que a nova casa do Flamengo irá causar impactos financeiros do Maracanã. Não sentimos esse impacto e acredito que não vai ter nos próximos anos a curto médio prazo. O Maracanã tem uma grande vantagem que é o nome já consolidado. Torço que dê muito certo o estádio do Flamengo e não vejo como possa prejudicar o Maracanã. Também acho que não. Vai prejudicar o Maracanã. Maracanã é Maracanã. Entendeu? Só acho que o Flamengo tem que ter o estádio dele. For clássico, vai lá, joga com o Maracanã, mantém a tradição do Rio, 50-50 com o Fluminense, 50-50 com o Vasco. Com o Botafogo não dá, porque eles são pequenos e aí já definiram que querem só 10 lá no Enche não, né? Aí 10% fica maior que a torcida inteira do Botafogo, fica uma anomalia no estádio, uma verdadeira de uma loucura. Vamos lá. Ex-Flamengo Verton entra na mira de time português. Tá aí, minha galera. Assim, o Vitória Guimarães de Portugal busca fechar um acordo pelo atacante Verton, revelado pelo Flamengo. De acordo com o jornal português O Jogo, o Vitória Guimarães está ativo nos últimos dias da janela de transferências, depois de não conseguir fechar com o André Luiz. Desse modo, a equipe portuguesa já está em contato com os representantes de Verton, que tem contrato com o Leixões até junho de 2028, portanto teremos aí, quem sabe, mais grana pingando nos cofres do Flamengo, porque o Flamengo tem
30% dos direitos econômicos de Everton. Depois da goleada do Flamengo em cima do Bangu por 5-0, com o Wallace se destacando, muitos torcedores perguntam detalhes contratuais do atacante de 19 anos. Tempo de contrato até 2027, dezembro de 2027. A multa dele internacional é 40 milhões de euros. Nacional, 33 milhões de euros. Tá? Informa aí o Vene Casagrande. Tem que ver se o garoto é bom de bola mesmo. Viu? Tem que prestar atenção nele. Ajudou o Flamengo a conquistar essa vitória sobre a equipe do Bangu, que não era muito difícil, mas foram lá e meteram 5. Né? Sendo bem realista aqui. Galera, virou moda querer dar calote no Flamengo. Virou moda. É Corinthians, é Internacional, tem clubes internacionais como Leixões, como o Estrela Amadora e agora o Almeria. Olha isso. Não é só o Estrela Amadora e o Leixões que devem ao Flamengo. O Almeria da Espanha também está no débito com o rubro-negro, que já acionou a FIFA para cobrar do time espanhol. O Flamengo entende que o Almeria deveria ter pago o imposto da operação envolvendo a compra do Lázaro, que não foi quitado. Com isso, o Flamengo pagou e agora cobra na FIFA do time espanhol. O valor com a multa e juros chega a 1,8 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais. Como é que pode um negócio desse? Me explica isso. Todo mundo querendo dar calote no Flamengo, tem mais que meter na FIFA mesmo. Tem que tacar ele pra FIFA. Bota pra frente, joga pra FIFA. Vem nem informa aí. O Inter não dá porque tem que cobrar primeiro aí do órgão nacional. Os outros tacam tudo pra FIFA, ó, vão querer pagar o Flamengo, vão querer. Com o Corinthians, o Flamengo, então não vai pagar o Hugo, então nós não vamos vender também. Aí teve que pagar o Hugo. É engraçado. Como é que funciona isso, né, cara? Assim, clubes europeus, não, porque na Europa, eu tô vendo na Europa. Tô vendo aí. Clubes não cumprindo o seu papel. Ah, mas o Almeria também é pequeno, então não contratasse. Né? No Flamengo não vai dar calote, não. Vambora. Pô, só Serra. Só Serrote, meu irmão. Parece que tem o Gordola. Vamos lá, minha galera. Tem mais coisa pra gente conversar. Nos últimos dias, o Flamengo procurou o atacante Júlio Enciso, do Brighton. O clube tinha interesse e quase abriu uma negociação para tentar contratá-lo por empréstimo. No entanto, o mesmo não via com bons olhos um retorno para o futebol sul-americano. E aí, você vai me perguntar aí agora, Pedrão, quem é esse tal aí de Júlio Enciso? Bom, o Júlio Enciso é um jogador paraguaio. Ele pertence à equipe do Brighton, da Premier League. Entretanto, está emprestado à equipe do Ipswich Town, também da Premier League, e tem um contrato até o meio do ano com essa equipe do Ipswich Town. Ele é um jovem jogador, nascido em 2004, tem 21 anos de idade, 1,73 de altura, e se destaca na posição de meio atacante, meio ofensivo ali, tá? É uma posição um pouquinho mais avançada ali, não é um meia armador exatamente, um pouco mais avançado ali, que ataca, que agride mais a área do adversário. Ele tem 12 jogos pela Premier League, sem grande destaque. Nesses 12 jogos ele não tomou cartão, ele não fez gol, não deu assistência, tá? Inclusive o próximo jogo do Ipswich Town, pro azar deles, é contra o Liverpool, porque é o líder da Premier League, né? E eles têm contrato com o Brighton até o meio do ano de 26. Então não é muito tempo de contrato. O valor de mercado dele está em 22 milhões de euros, mas, meu amigo, o cara não quer. Informação do Vene Casagrande também. O cara não quer, não insiste. Ah, porque vai ajudar o Julinho. Não é Julinho. Falei Julinho de sacanagem. Outro dia eu falei Granito, só para pegar o pessoal. Pô, tu falou Granito, depois eu corrigi de sacanagem. Às vezes eu vou deixar uma dessa aí para vocês. Ah, mas vai ajudar o Juninho? Não, mas quem vai ajudar o Juninho é o Pedro. E 22 milhões de euros não dá nesse momento pro Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.